Querido e eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Deus do mais alto do céu, Deus Pai de Jacó, Deus Pai de Abraão, oh meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, agora, meu Pai, eu entro, meu Pai, peço permissão, meu Pai, para que eu possa, meu Pai, ter esse acesso, meu Pai, essa entrada, meu Pai, diante, meu Pai, do seu santuário tabernáculo, meu Pai, do seu altar, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Eu quero a permissão, meu Pai, que do parto, meu Pai, nesse vínculo, meu Pai, nessa reconciliação, meu Pai, que foi, meu Pai, o Senhor ter colocado, meu Pai, Jesus Cristo, meu Pai, como mediador, meu Pai, e o Salvador, para que todo aquele, meu Pai, que nele cresce, meu Pai, tivesse a vida eterna, meu Pai. E aqui, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nesse presente momento, meu Pai, nesse dia que se chama hoje, meu Pai, nesse dia de segunda-feira, meu Pai, nesse começo de semana, meu Pai, que se inicia, meu Pai, eu estou aqui, meu Pai, para poder, meu Pai, entregar, meu Pai, e consagrar, meu Pai, esse dia, meu Pai, já esse momento, desde já, em suas mãos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Aqui, meu Pai, te peço permissão, meu Pai. E desde já, meu Pai, antes de tudo, meu Pai, eu já peço, meu Pai, perdão, meu Pai, me perdoa, meu Pai, pelos meus pecados, meu Pai. Que eu tenho convicção, meu Pai, meu Pai, do quanto que eu erro e falho, meu Pai. E mais ainda, tendo a Bíblia, meu Pai, que através, meu Pai, de Adão e Eva, meu Pai, foi onde tudo aconteceu, meu Pai. E hoje, meu Pai, carregamos, meu Pai. Hoje nós carregamos já, meu Pai, essa sentença praticamente inteira, meu Pai, porque também Jesus veio, meu Pai, para derramar o seu sangue, meu Pai, em cima de nós todos, meu Pai, para que todos nós, meu Pai, pudesse, meu Pai, se redimir diante de nossos pecados, meu Pai. E aqui estou eu, meu Pai, desde já, meu Pai, como sempre, meu Pai, antes, meu Pai, eu creio em nome de Jesus, meu Pai, que antes de qualquer, não só eu, qualquer um, meu Pai, que se prostre diante de Ti, meu Pai, que dobre o seu joelho, meu Pai, que abra a sua boca para se confessar, meu Pai, que antes de tudo, meu Pai, antes de tudo, meu Pai, depois de pedir a permissão para que possa entrar, meu Pai, que possa pelo menos, meu Pai, pedir o perdão, meu Pai, pedir o perdão dos seus pecados, meu Pai, é algo, meu Pai, que devemos fazer sempre, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Aqui eu te peço perdão, meu Pai, arrependendo, meu Pai, dos que eu já cometi, meu Pai, das falhas que cometemos, meu Pai, eu mesmo, meu Pai. Eu sou, meu Pai, assumido, meu Pai, e gosto da verdade. Eu creio, meu Pai, no nome de Jesus, sempre, meu Pai, quando eu paro durante o final, o término do meu dia, eu percebo, meu Pai. Eu percebo que houve coisas erradas, meu Pai, e me prontifico depois, meu Pai, diante de Ti, meu Pai, conversando com o Senhor, meu Pai. Eu já procuro, meu Pai, me confessar, meu Pai. Procuro me confessar, me arrepender, meu Pai, pedir perdão, meu Pai. E depois, meu Pai, o possível depois é carregar a cruz, meu Pai. É renunciar, meu Pai. É renunciar aquilo de errado que houve, meu Pai. E se colocar diante da sua presença, meu Pai. Para que não aconteça, meu Pai. Para que não aconteça, Pai, que nem a história de Sansão, meu Pai. Uma história assim que uma história bonita, assim, um começo, meu Pai, mas depois triste, meu Pai. Que o triste é que nem aconteceu nessa história de Sansão, meu Pai. Que depois ele não ter percebido que o Espírito Santo tinha afastado dele, meu Pai. E isso que eu quero, meu Pai. Eu quero, meu Pai. Eu quero, meu Pai, que ele sempre habite em mim, meu Pai. E eu não quero que aconteça isso, meu Pai. De repente, meu Pai, eu estou imaginando, meu Pai, que é o Espírito Santo que está falando comigo, e de repente, meu Pai, por causa de falhas e erros, meu Pai, eu vou perceber, meu Pai, que já não é mais, que o Espírito Santo já até se afastou de mim. Pode ser até uma ação maligna, qualquer outra coisa que está vindo por parte do diabo, mas já não é mais, meu Pai, a sua voz, meu Pai. Não é mais a sua voz que está vindo ao meu encontro, meu Pai. Então eu te peço, meu Pai, para que jamais, meu Pai, isso aconteça, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, para que o Senhor me dê, meu Pai, discernimento e sabedoria, meu Pai, para que eu perceba, meu Pai, antes, meu Pai, as situações, e mais ainda, meu Pai, esse discernimento e sabedoria, meu Pai, para que eu consiga enfrentar eu mesmo, meu Pai, que o maior inimigo também, meu Pai, já se procede, meu Pai, diante das entradas e saídas que é o nosso coração, meu Pai. Então, meu Pai, eu peço, meu Pai, para que o Senhor, meu Pai, para que o Senhor entre dentro de mim, meu Pai, para que o Senhor entre adentro, meu Pai, e o Senhor sempre faça uma limpeza, meu Pai, exclua, meu Pai, todos aqueles itens, meu Pai, que hoje, meu Pai, eu entreguei minha vida ao Senhor, meu Pai, e aqui eu estou, meu Pai, é para poder lhe servir, meu Pai, não é para viver, meu Pai, uma vida de aparência, meu Pai, não é para viver uma vida de aparência e também vida de fingimento, não, meu Pai, que nem muitos casos, meu Pai, que a gente pode perceber que acontece, meu Pai, nesse mundo, não,
não, meu Pai. Eu quero, meu Pai, ter entendimento, ter conhecimento, meu Pai, e me entregar, meu Pai, totalmente, meu Pai, de corpo e alma, meu Pai, em espírito e verdade para Ti, meu Pai, e querendo ser, meu Pai, instrumento e canal de bênção, meu Pai. Não tendo, meu Pai, não tenho o pensamento, meu Pai, de querer, meu Pai, ir longe e querer ser grandes nomes. Não é isso que eu quero, meu Pai. Eu quero ficar, meu Pai, no anonimato, até que seja, meu Pai. Mas eu quero alcançar almas, meu Pai. Eu não quero, meu Pai, eu não quero que eu seja alguém tão visto que nem muitos pastores e muitas pessoas. Eu não quero nada disso, meu Pai. Eu quero, meu Pai, eu ficar no meu cantinho, mas eu saber que naquele meu cantinho, meu Pai, e que meu nome não está aparecendo nessas mídias, nessas coisas todas, meu Pai, mas eu tendo a convicção, meu Pai, que muitas almas, meu Pai, estão se rendendo aos seus pés. Esse é meu verdadeiro pensamento, meu Pai. É crescer, meu Pai, espiritualmente diante de Ti, meu Pai, para que eu tenha mais santidade, meu Pai, para que o pecado, meu Pai, nem se aproxime de mim. Isso que eu quero, meu Pai. E que através da minha vida, meu Pai, de tudo que aconteceu e vem acontecendo, e eu sei para onde que ela está indo, meu Pai, que é para o céu, ô meu Pai, para que muitos, meu Pai, muitos vejam, meu Pai, isso como um testemunho notório, meu Pai, e venham, meu Pai, diante da sua presença e queira, meu Pai, levar o mesmo tipo de vida, meu Pai, que não tem coisa melhor, meu Pai, do que as pessoas olhar, meu Pai, olhar e ver a sua glória refletida, meu Pai, na gente, ver o espelho que é, meu Pai, falar, e ter a vontade, meu Pai. O pior, meu Pai, é quando as pessoas olham e falam, ah, você é um crente daquele jeito, eu quero não. É um crente que está na igreja e faz tudo errado fora, ô meu Pai, isso jamais, meu Pai, isso jamais que eu quero, meu Pai. Isso eu não quero nunca para mim, meu Pai. Eu quero, meu Pai, é que nem eu falei, meu Pai, é poder, meu Pai. E eu dependo, meu Pai, da sua ajuda, é viver uma vida plena e santa, meu Pai, contigo, de uma forma que todos possam saber e fica transparente, meu Pai, o tipo de pessoa que eu sou, meu Pai, o tipo de pessoa que eu sou em Jesus, ô meu Pai, revelado em minha vida, meu Pai, que eu te peço perdão, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Peço perdão aqui desde já, meu Pai, entregamos já, meu Pai, desde já, meu Pai, este nosso dia, meu Pai. Me dê, meu Pai, a preparação, meu Pai, para toda situação, quanto mais quando o inimigo está preparando ataque, meu Pai, ou quanto mais, meu Pai, quando ele já entra com tudo, meu Pai, que é a forma dele, tem hora que ele já entra até com tudo de uma forma, meu Pai, que a gente chega até a cambalear e ficar meio tonto assim diante de certas situações, meu Pai. Mas me dê a preparação espiritual, meu Pai, para que eu tenha, meu Pai, a sabedoria e possa usar a minha cabeça, meu Pai, para poder me sair dela, meu Pai, que eu preciso, meu Pai. Eu preciso, meu Pai, das suas misericórdias sobre mim, meu Pai, e preciso, meu Pai, que o Senhor me renove a cada dia, meu Pai, que entra, meu Pai, para que eu possa viver, meu Pai, plenamente, meu Pai, em sua santidade, meu Pai. Aqui eu te agradeço, meu Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, meu Pai, por essa riquíssima oportunidade, meu Pai, que é eu, meu Pai, poder abrir os olhos e contemplar suas maravilhas, meu Pai. E desde já também, meu Pai, agradeço, meu Pai, ô Pai, pelo sopro que o Senhor deu nas minhas narinas, meu Pai, mandou, meu Pai, para que eu levantasse da cama e viesse, meu Pai, glorificar o seu nome. E aqui estou eu, meu Pai, aproveitando esse suspiro, meu Pai, e esse fôlego de vida, meu Pai, que é desde o momento que eu acordo até a hora de dormir, meu Pai. Eu só colocando, meu Pai, palavras santas na minha boca, meu Pai, e colocando, meu Pai, só o seu nome, glorificando, meu Pai, e tentando levar, meu Pai, a sua palavra para que todos aqueles, meu Pai, possa, meu Pai, alcançá-la, meu Pai, e consiga, meu Pai, caminhar, meu Pai, nesse alvo que é Cristo Jesus, meu Pai. E atrás, meu Pai, da tão imerecedora, meu Pai, a salvação, meu Pai, essa brecha de escape, meu Pai, que o Senhor deu, meu Pai, que o Senhor abriu, meu Pai, e muitos recusaram, os próprios judeus, muitos recusaram, meu Pai, e aqui estamos nós, meu Pai, aqui estamos nós, todo mundo lutando, meu Pai, a cada dia, meu Pai, no seu individualismo, meu Pai, pela sua salvação, meu Pai, que ninguém está salvo, meu Pai, dizer que alguém está salvo agora, meu Pai, que é através da perseverança, meu Pai, perseverando até o fim que nós todos seremos salvos, meu Pai. Ô, meu Pai, eu creio, meu Pai, que nem tem muitos, meu Pai, que vive uma vida, meu Pai, vive uma vida, meu Pai, que nunca esteve na sua presença e no último minuto, no último suspiro, no último segundo, acaba se salvando, meu Pai, por aceitar. Ô, meu Pai, então aqui estou eu, meu Pai, eu quero, meu Pai, viver, meu Pai, essa vida que eu estou levando aqui, meu Pai. Ô, meu Pai, e agradecendo, meu Pai, agradecendo desde o momento, meu Pai, que o Senhor me tirou daquela vida e me colocou aqui, meu Pai, que isso que é vida, meu Pai, graças a Deus, diante de tantas coisas que acontecem, meu Pai, mas eu me sinto muito melhor, a minha alma, meu Pai, ela tem tranquilidade, ela tem paz, meu Pai. Eu deito, meu Pai, eu deito
e coloco a minha cabeça no travesseiro, meu Pai, de noite, bem tranquilo, meu Pai, não é aquela coisa, Pai, que eu sentia antigamente quando estava envolvido, meu Pai. Estava envolvido no mundo, meu Pai, tanta coisa errada, o mundo do crime, tantas outras coisas, meu Pai, que só estava nos trazendo, meu Pai, coisas horrorosas e terríveis, meu Pai. Hoje não, meu Pai. Hoje eu durmo, deito, acordo, meu Pai, sentindo a sua presença, tudo quanto é jeito, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Por mais esse dia, meu Pai, aqui eu entrego, meu Pai, a minha família aqui, minha esposa, os meus enteados que estão aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, entrego a minha família, a minha mãe, meu Pai. Entrego a minha mãe juntamente com a minha família toda, meu Pai. Em nome de Jesus, e aqui, meu Pai, desde já, meu Pai. Estamos começando, meu Pai, este nosso culto aqui, meu Pai. Este nosso culto e consagração aqui nesse dia de segunda-feira, meu Pai. E aqui desde já, meu Pai, eu estou entregando, meu Pai. Esse nosso grupo aqui, meu Pai, em suas mãos, meu Pai. Esse grupo aqui, meu Pai, que eu entrei assim, meu Pai, tão devagar, meu Pai, mal sinto já, meu Pai, que a sua vontade, meu Pai, que permanece em mim, já não é mais a minha, meu Pai. Que eu creio, meu Pai, falando toda a verdade, meu Pai, quando eu entrei, meu Pai, nesse grupo aqui, eu tentei tudo quando foi jeito de arrumar desculpa e não querer, e fugir da responsabilidade do compromisso, meu Pai. Ô, meu Pai, depois, aos poucos, quando eu comecei a pegar, meu Pai, esse compromisso, eu fui gostando, eu vi, meu Pai, que foi a sua vontade, meu Pai, que foi me dominando, a sua vontade foi me dominando e a sua vontade tomou conta de mim. Ô, meu Pai, hoje eu vivo a sua vontade, meu Pai, que é poder glorificar o seu nome dentro desse grupo, meu Pai, e sentir, meu Pai, que é algo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai. E agradeço, meu Pai, agradeço em nome de Jesus por esse grupo, meu Pai, consagrando ele agora, meu Pai, para que a gente faça esse nosso culto aqui de consagração, meu Pai, e agradecendo, meu Pai, pelo quanto que ele está me fazendo bem, me dando crescimento espiritual. Isso é bom, meu Pai. É bom quando você está vivendo algo que você está percebendo que está fazendo bem, meu Pai, e você está crescendo na fé, na espiritualidade diante do Senhor, meu Pai. Que eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Abençoa, meu Pai. Entrego aqui a vida de cada um. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um integrante desse grupo, meu Pai. De todos os membros aqui, meu Pai. Todos aqueles, meu Pai. Mais ainda, meu Pai. Os que tomam a frente, meu Pai. O que toma a frente, meu Pai. Tem um pensamento, o primeiro pensamento. Eu vou colocar essa mensagem no grupo para que a alma seja edificada e para que a alma seja alcançada e venha se prostrar diante dos pés de Jesus. Oh, meu Pai, abençoa todas essas pessoas, meu Pai. Todas essas pessoas, os ouvintes também, meu Pai. Todos os ouvintes que querem se alimentar, meu Pai, no geral, meu Pai. Aqui desde já, meu Pai, eu entrego, meu Pai, em suas mãos, meu Pai. Esse nosso culto e consagração, meu Pai, desde já, e te agradeço, meu Pai. Te agradeço, meu Pai. Olha, agradeço e não mereço, meu Pai, por essa riquíssima oportunidade, meu Pai, que é poder, meu Pai, viver, olha, plenamente em sua presença, que nem hoje o Senhor me entregou esse dia em minhas mãos, meu Pai. Meu Pai, muito obrigado, que eu sei que muitos, meu Pai, não tiveram esse privilégio. Muitos não tiveram esse privilégio, então eu saberei, meu Pai, da melhor forma poder aproveitá-lo, oh, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, agora aqui, desde já, meu Pai, eu te rendo graça, meu Pai, e te agradeço, meu Pai. E te agradeço em nome de Jesus, meu Pai, por essa riquíssima oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, muito obrigado, meu Pai. Te declaro, meu Pai, o quanto que eu te amo, não consigo viver sem ti, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te louvo e te rendo graça, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém,